Olá, hoje a gente recebe aqui no Money Report o João Cox. Ele tem 56 anos e há quase 30 ele ocupa cadeiras em conselhos de administração. Hoje ele faz parte do conselho de empresas como a Embraer, a Lynx, a Petrobras, a Braskem e a Qualicorp. João, bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Prazer é meu estar aqui. João, como é que foi a sua trajetória profissional para chegar hoje a ocupar cadeiras no conselho de empresas tão relevantes na economia brasileira? Pois é, como você acabou de colocar no introito aí, eu comecei cedo essa carreira de conselheiro, né? Numa época em que os conselhos não eram tão importantes quanto são hoje. Já fazem quase 28 anos que eu estou nessa carreira aí. Mas eu diria que quando a gente pensa assim mais para valer, mais conselho enquanto que se fala e se vê e se entende por conselho hoje, essa carreira começou, eu acho que em função da minha carreira executiva, da minha função executiva, mas principalmente em função da forma como eu construí essa carreira, o meu background financeiro, o meu background de governança, o meu razoável entendimento de direito societário, isso tudo, quando combinado com essa minha carreira executiva, fez com que algumas empresas me convidassem para ser conselheiro. Então, comecei sendo convidado mais recentemente por empresas de dono, até que comecei a receber convites para empresas de capital difuso. E aí, uma coisa vai chamando a outra e foi por aí o caminho. E o que mudou nos conselhos de 30 anos para cá? Como você disse, a importância naquela época era menor. O que mudou? Olha, acho que lá atrás, quando você olha 30 anos atrás, ninguém tinha um entendimento muito claro do papel do conselho, a verdade seja dita. E eu costumo brincar ou dizer que essa história de conselho é formada por ondas. O que eu chamo a primeira onda, nos conselhos há décadas lá atrás, os conselheiros eram os amigos do dono. Né? As empresas eram todas controladas por um grupo, por uma pessoa, e normalmente eles tinham que fazer um conselho que resulta principalmente da modificação da criação, né? E da prática da lei das SAs, mas eles costumavam chamar os amigos dele. Né? Eu acho que começa a ter uma evolução e as pessoas falam, opa, esse negócio é importante, os investidores estão começando a dar valor. E aí começou a fase de chamar figuras carimbadas, né? Figuras sem demérito algum quanto a elas, não é este o ponto, mas que estavam sendo convidadas mais pela projeção pública que elas tinham, ex-ministros, ex-executivos muito conhecidos, mas estavam sendo convidados, então, mais pela imagem que elas representavam do que pelo papel que eventualmente exerceriam. De novo, insisto, sem nenhum demérito a essas pessoas. E aí eu acho que em determinado momento começa a se verificar, entender o que é um conselho e começa a se procurar popular o conselho com pessoas que realmente completem um perfil desejado de um dado conselho. Que eu acho que essa seria a terceira onda. Só que os conselhos estão começando a ficar mais e mais complexos, mais e mais demandantes. Quer dizer, junto com o conselho vem a necessidade de formar comitês, onde o aprofundamento é muito maior. E aí eu acho que começa a haver uma quarta onda, onde se começa a procurar realmente profissionais especializados, profissionais com a tarimba para serem conselheiros. Conselheiros profissionais. É. Qual que é a importância do conselho hoje? Olha, de suma importância. De suma importância pela governança, pela definição da estratégia. O conselho, por não estar envolvido no dia da operação, e não deve estar, se reservando um espaço de olhar aquilo de forma distante, ele consegue enxergar eventualmente coisas que a gestão não está olhando. Ele serve também como uma parte reguladora do processo, na medida também que não está envolvido no dia da operação, e pode contribuir com a estratégia, com o processo sucessório. Quer dizer, o conselho é de suma importância. Eu acho que
no Brasil, à medida que o tempo passa, não só as empresas de capital aberto, mas as empresas de capital fechado e outras empresas, ainda que não sejam SA, pouco a pouco vão começar a fazer uso da formação de conselhos no seu processo de governança. Sim. Você estava falando da formação ideal de um conselho, né? Ou seja, pensando que um conselho tem várias cadeiras, há uma composição ideal de perfis diferentes de conselheiros? Olha, o que eu aprendi nesses anos todos é que não existe um conselho igual a outro. Cada conselho, pelas diversas características, o setor em que atua, a complexidade do negócio, a estrutura societária, a história da companhia, a cultura da companhia, ele acaba tendo formatos, composições e modus operandi diversos. Mas eu diria que, de forma geral, tentando endereçar a sua pergunta, mas de uma forma bastante genérica, é ideal que no conselho você tenha alguém com uma formação financeira forte, né? Isso eu acho que é extremamente importante. Seja essa pessoa ou outra, entender de processo de governança. Quer dizer, é imperativo que a pessoa entenda da Lei 6.404, tenha um conhecimento atualizado de várias instruções da CVM que acabam regulando o dia a dia e a vida de um conselho. A experiência de um ex-executivo, um ex-CEO, eu acho também contribui muito. A experiência na gestão de pessoas, né? E aí depende de empresas, isso é muito mais importante que outras. Quer dizer, óbvio, gestão de pessoas é sempre importante, mas quando me refiro a conselho, tem empresas que são muito mais intensivas em capital humano do que... e aí fica mais preponderante a necessidade de uma pessoa com esse entendimento. E mais recentemente, eu diria, e isso tem sido um desafio para a maioria das empresas, pessoas que tenham experiência em inovação, tecnologia, nessa nova economia. E eu digo que é mais difícil por quê? Porque a geração que está hoje nos conselhos, na qual me incluo, vem de um mundo analógico, né? A turma que está mais habituada ao mundo digital é uma turma mais jovem, que ainda não chegou na fase de estar em conselho. Então a gente está vivendo essa transição e que dificulta um pouco para algumas empresas achar um conselheiro ideal. Hoje, para um executivo se tornar conselheiro, idealmente ele precisa se preparar de que forma? Né? Como você falou, o conselho hoje é profissional. Olha, eu, na minha carreira, eu sempre procurei projetar minha carreira para frente. Quer dizer, quando estava começando a vida como profissional, eu imaginava o que eu precisaria para ser um gerente, quando virei gerente, o que eu precisaria para ser um diretor, quando me tornei diretor, quais são os skills necessários para ser um CEO. E quando finalmente cheguei na cadeira de CEO, eu imaginava, assim, para mim, da forma como eu projetava a minha carreira, eu imaginava migrando para conselhos. E procurava entender, então, o que é que era importante num conselho. E eu acho, isso é um pouco de acho preparação, mas a vida acaba te conduzindo para isso. A minha formação, acho que financeira, ajudou, quer dizer, o meu background financeiro, a capacidade analítica. O fato de ter sentado em posições como CEO de empresas, isso também foi importante, porque quando eu dialogo com a diretoria, eu já tive sentado na cadeira, eu sei quais são as dores da pessoa que está sentada naquela cadeira. De novo, por conta de como as empresas que eu trabalhei, as circunstâncias nas quais estava envolvido, eu acabei tendo que entender muito de direito societário e de governança. Tanto que eu fui membro do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é uma corte de apelação em segunda instância para temas do Banco Central, mas também, e principalmente também da CVM, né? E aí, por fim, quer dizer, de novo, por acaso, a minha vida me fez parar em empresas relacionadas à tecnologia, né? Principalmente, meu caso, de celular, né? Então, isso também me deu um outro skill que hoje eu acho que é demandado em conselhos. Quer dizer, acho que, de uma forma geral, seja por vontade própria, uma condição de carreira, seja por circunstâncias distintas do desejo de ser conselheiro, eu fui formando, eu acho, o background e as competências que eu acho que são muito importantes
para um conselheiro, ou na formação de um conselho. Sim, hoje parece que há uma onda, moda, tendência de muitos executivos, quando chegam a um certo patamar, em vez de se aposentar, querer trabalhar, atuar no conselho. Que dica você dá para esses profissionais? Assim? Olha, não... Eu acho válido, eu acho uma boa ideia. Eu mesmo fiz isso para a minha carreira. Mas eu acho que isso requer um pouco de planejamento. Então, eu não acho que é você terminar a sua vida de executivo, se aposentar e falar, agora eu quero ser conselheiro. Porque, como eu disse, eu acho que tem alguns skills que você tem que aproveitar enquanto você está exposto na vida de executivo e para conseguir conquistando e galgando para você ser um bom conselheiro. O outro aspecto é o networking, né? Curiosamente, não me pergunte por que eu não consigo explicar isso ainda, mas diferentemente das funções executivas, onde normalmente elas são conduzidas por empresas de headhunter, quando você fala em posições de conselho, ainda é pouco profissionalizado o processo de busca. Então, não é comum você identificar ou ser identificado por um conselho de uma empresa através de um processo de hunting. Mas ainda prevalece o networking. Aquela pessoa que te viu em um conselho, viu sua atuação, sabe de uma vaga em outro conselho e o indica ciente das suas competências, do que se necessita ali. Então, eu acho que para aqueles que desejam formar essa carreira, quer dizer, devem aproveitar, enquanto ainda na vida executiva, formar os outros skills que são necessários, mas começar a criar um networking. Eventualmente, começando em participações de conselho de instituições em caráter pro bono, depois talvez em empresas familiares, empresas de capital fechado, até que possam chegar a empresas de capital difuso, companhias de capital aberto. Você estava falando que o fato de você ter sido CEO em empresas facilita a sua relação hoje como integrante membro do conselho com alta gestão. Como é que é essa relação ideal? Costuma ter problema e como minimizar problemas, atritos? Ou seja, qual que é o... Não é para ter problema. Quer dizer, o conselho é indicado pelos acionistas através de Assembleia Geral e ele, conselho, é quem escolhe a diretoria, né? Então, o conselho e a diretoria devem trabalhar de forma harmônica. Problemas podem existir, como ocorrem no âmbito da diretoria entre o presidente e sua equipe. Mas essas coisas têm que ser tratadas com maturidade e serem resolvidas. O que, insisto, não é o comum. O comum é não ter problema. O tema governança corporativa tem aparecido recentemente na agenda das grandes empresas, executivos. Como é que vem evoluindo esse tema? Eu acho que vem evoluindo de forma rápida e importante. As pessoas não se dão conta disso, né, da importância da governança corporativa. Mas quando você olha, por exemplo, os inúmeros casos de empresa no Lava Jato e as multas que essas empresas foram obrigadas a pagar devidamente, né, eu fico me perguntando se essas ditas empresas, referidas empresas, tivessem lá atrás criado uma governança adequada, por mais que ela fosse custosa, e é custosa, a governança é custosa. Você ter um conselho custa caro, você ter comitês custa caro, você ter processos para gerir isso tudo é uma coisa cara. Mas é muito mais barata do que os problemas que decorrem quando há falta de governança. Olha, eu olhando quase 30 anos em conselhos de empresa, e eu não acredito em nenhuma empresa que sobreviva no longo prazo sem governança. Ela pode viver e está sendo bem sucedida, ganhando dinheiro. Vimos tantas na Lava Jato que aconteciam assim. Mas uma hora a governança vai lhe fazer falta. Qual que é, se for possível, dar uma nota média para a governança das empresas brasileiras? Olha, existem indicadores disso aí. Tem uma empresa estrangeira que ela calcula um índice de governança, e é interessante seu ponto. Ele tem vários quesitos que ele olha: diversidade do conselho, quantidade de reuniões, a
a qualidade dos conselheiros, e ele pontua isso tudo, pondera e chega a um índice de governança. E que até uma dessas empresas, por exemplo, tem um índice muito curioso, porque o 10 é a pior nota e o 1 é a melhor nota. Então confunde às vezes as pessoas. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, os investidores institucionais, deixa eu me falar dessa forma, eles não podem investir em empresas, por exemplo, a maioria deles, que tenham um índice de governança geral consolidado superior a 5. Né? E eles são obrigados, se já tem ação, a vender a posição, porque o mercado começa a reconhecer a importância da governança. Para finalizar, você estava falando na Lava Jato, qual que é a lição que hoje a gente pode dizer que fica para as empresas brasileiras, de tudo que foi que muitos passaram na Lava Jato há alguns anos? Olha, primeiro que, graças a Deus, as coisas estão mudando. Porque corrupção é algo inaceitável. Eu acho que, honestamente, as penas foram brandas para aqueles que cometeram corrupção. Eu acho que a gente tem que preservar a empresa, porque as empresas são importantes para gerar empregos e para produzir. Mas tem muita gente trabalhando nessas empresas que estiveram envolvidas na Lava Jato que não tiveram nada a ver com isso daí. Então, eu acho que de um lado a gente tem que procurar multar empresas, porque elas erraram, mas preservando, ou seja, preservando e respeitando a capacidade de pagamento dessas pessoas. Agora, aqueles que praticaram corrupção devem ser punidos. Eu acho que o que fica de lição, e refiro-me ao que falei há pouco, as empresas que têm governança, seguramente, né, e uma governança sólida, um conselho forte, um conselho competente e respeitoso e íntegro, não estão expostas a esse tipo de problemas que levaram essas empresas ao Lava Jato. E o custo de ter governança é muito menor do que o custo de não ter governança. Legal. João, muito obrigado pela entrevista. Ao contrário, eu que agradeço.